Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui no Explorando o Mundo aí uma ferramenta muito legal, onde você tem aí a capacidade de criar um quadro, né, infinito aqui. Então, para gestão de conhecimentos é muito interessante, né? Eu estou falando da Albus, é uma ferramenta relativamente nova, então eu resolvi falar aqui sobre essa ferramenta. Eu vou entrar aqui, né, já estou com ela aberta, eu já criei minha conta, eu já coloquei aqui o português Brasil, é o idioma que eu estou utilizando, obviamente. E aí você tem uma tradução não muito boa, na verdade eu achei a tradução meio precária, né, dessa ferramenta. Não, ela é bem intuitiva, então essa é a tela do workflow que você vai ter, né, aqui quando você entra na ferramenta. Nós temos essa barra de ferramentas aqui, bem intuitiva também. Nós temos aqui também uma barrazinha superior, onde você pode colocar o nome do arquivo. Bom, então como é que a gente começa? Existem várias formas de você gerenciar, de você trabalhar com essa ferramenta, né? Existe a possibilidade de você adicionar a nota, né? Então você clicou aqui adicionar a nota, você pode digitar aqui o conteúdo da nota. Beleza, coloquei aqui uma nota, seleciona a nota, você tem algumas opções, a gente vai falar um pouco sobre elas daqui a pouco. Aqui eu posso criar uma nota também, então criei uma nota aqui, certo? Eu posso criar uma outra nota e fazer a conexão entre elas. Venho aqui, arrasto e faço a conexão. Isso é interessante já, né? A gente já tem esse fluxo de conhecimentos aqui. Nesse caso, por exemplo, eu vou colocar aqui um texto, certo? E por aí vai. Bom, beleza. Você tem também a possibilidade de adicionar texto, né, em separado da nota, você não vai precisar colocar dentro da nota, então você pode colocar textos aqui. Eu posso colocar também um cabeçalho, né, um texto maior, arrastar ele aqui para cima. Nesse caso eu também posso centralizar. Quando eu coloco aqui eu posso centralizar, né, para ficar mais legalzinho. Além disso, você tem a opção de pesquisar imagens na web ou pesquisar vídeos também no YouTube. Você também tem a opção de fazer perguntas diretamente no workflow. Então, nesse caso aqui, a gente pode perguntar, por exemplo, coloquei aqui, me ajude criando uma aula sobre introdução a HTML. Vou clicar aqui no botão para gerar. A inteligência artificial vai fazer a geração e já coloca aqui embaixo, né? Se a gente observar aqui, já está sendo criado aqui. Isso aqui é todo feito pela inteligência artificial. Então nós temos aqui, ele está criando, certo? A aulazinha aqui. Enquanto ele vai criando aqui a aula, eu vou mostrar aqui outra coisa também interessante que eu acho que bem legal, que você pode gerar imagens com IA. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ele tem uma quantidade de estilos bastante vasta, bastante ampla. Por exemplo, aqui nós temos fotografia, nós temos publicidade, nós temos, deixa eu colocar aqui mais para cima, nós temos pintura, estilo de arte, desenho, por exemplo. Aqui eu vou colocar lápis de cor, certo? Ele tem a opção de você gerar também usando o Stable Diffusion e também o Dali na versão mais nova, né, a versão 3. Então, beleza. Vou gerar aqui agora. O processo de geração acontece aqui de forma síncrona. Você vai enxergando, vai vendo aqui a imagem se formando. Beleza? Já temos a imagem aqui. Então pronto, eu já tenho essa ferramenta de geração de imagens, né? Bem legal, né? Eu posso apagar deixar ele em outra posição. E uma outra coisa legal, né, que a gente tem aqui, você poder, por exemplo, quando você clica em cima da imagem, você tem a opção, você tem várias opções aqui, você pode baixar a imagem, você pode expandir a imagem, se clicando aqui ele vai aumentar o tamanho da imagem, certo? Você pode gerar um movimento a partir dessa imagem, mas essa função está disponível apenas para a versão Pro, certo? Você pode gerar imagens semelhantes, você pode ouvir uma narração em áudio, você pode criar uma conotação, né? Conotação é uma descrição da imagem, por exemplo. Se eu clicar aqui, criar em conotação, ele vai criar aqui uma descrição, texto descritivo da imagem que eu estou selecionando. Então ele colocou aqui, um jovem com óculos de armação preta e fone de ouvido está concentrado em seu computador. Então, ele tem essa funcionalidade aqui também.
E ele também fornece uma legenda, ele próprio gera uma legenda para você. Então, se eu clicar aqui também, ele vai gerar uma legenda, jovem concentrado, isso é legal também, né? É uma função bem interessantezinha, que você já não vai perder tempo tendo que, em algumas situações, escrever aquelas imagens. E aí você já pode fazer isso de forma automática usando a inteligência artificial. Outra coisa também que você pode fazer é duplicar, né? Copiar a imagem e detalhes do prompt do estilo. Você pode pegar informações aqui. O texto aqui foi gerado, né? Para a minha aula sobre HTML. Eu vou pegar aqui o blocozinho. Eu tenho aqui como resumir, também usando a inteligência artificial. E tenho como alterar a cor aqui de cima, do cabeçalhozinho. Por exemplo, posso fazer isso e ele vai fazer para mim a mudança de cor. Aqui você pode expandir, retrair, expandir ou retrair. Estou retraindo, estou expandindo o bloco, né? Aqui você tem essa opção que ele vai buscar imagens na internet que tem a ver com isso aqui, certo? Então você pode escolher uma imagem da internet, certo? Aqui eu vou colocar essa aqui, por exemplo, essa imagem aqui é imagens que foram buscadas na internet. Posso deixar aqui do lado, certo? Então, resumindo, é muita função que de alguma forma pode ser útil para você. Eu vou mostrar aqui um exemplo prático de como a gente pode estar trabalhando com essa ferramenta de uma forma mais produtiva, certo? Eu vou fazer o seguinte, isso aqui eu vou apagar, até errei aqui, mas vamos lá, excluir. Então eu estou criando aqui, certo? Uma nova prancheta, um novo workflow para a gente entender muito bem como é que funciona essa ferramenta. O meu foco, o meu objetivo é trabalhar um livro, eu vou gerenciar o conhecimento que eu vou adquirir na leitura de um livro. Então eu vou fazer o seguinte, primeira coisa, vou aqui carregar documentos, imagem, áudio. Você pode carregar tanto documentos quanto imagens, né? Ou áudio também, isso é legal também, né? Subir aqui o livro da Vivian Hill Stella, Comunicação Eficiente. A gente tem aqui a opção de baixar o livro, né? Obviamente isso não é o que a gente quer nesse momento. Eu posso vir aqui clicar em ver o painel lateral. Eu tenho aqui o livro, né? Eu posso ir folheando aqui do lado, posso inclusive aumentar, né, a parte visual aqui, de visualização do livro, certo? E uma coisa legal é que eu posso ir lendo o livro aqui, posso dar uma fachadazinha aqui para cá, take screenshot, por exemplo, fazer uma seleção de um trecho do livro, por exemplo, isso aqui, ó. Cliquei, né, arrastei aqui, ele vai gerar aqui um PDFzinho do lado. Então veja que eu posso ir trabalhando esse conteúdo, né, eu vou colocar aqui uma setinha apontando para cá. Então aqui, por exemplo, é um conteúdo, de repente esse conteúdo não entendi bem, por algum motivo eu queria mais detalhes sobre ele, então posso trazer para cá. Existe essa opção de habilitar insights, vai gerar alguns insights desse conteúdo especificamente, né? Então quando você clica no mais aparece, aí ele vai falar sobre, isso aqui são os insights tirados exatamente desse trecho do texto que eu estou lendo, né, do livro, e aí eu posso pegar aqui, por exemplo, a importância da netiqueta. Se eu clicar aqui a importância da netiqueta, ele vai expandindo isso aqui, vai gerar um texto baseado nesse slide que eu cliquei, né? Então ele vai colocar a netiqueta é um conjunto de boas práticas e tal. Então, resumindo, você tem a opção de, a partir de um texto selecionado, de uma parte de um livro, por exemplo, gerar insights, e a partir dos insights você gerar conteúdo para dar uma esclarecida, né, uma ampliada nos horizontes daquele conteúdo que você está trabalhando. Eu posso vir aqui, eu posso fazer duas coisas. Eu posso gerar imagens pegar imagens a partir da internet. Então, se eu clicar aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, na etiqueta, vou clicar aqui, pressionar Enter, ele vai buscar alguma coisa relacionada a esse conteúdo. Cliquei aqui, ele gerou aqui a imagem, trouxe a imagem aqui, beleza? Então veja que isso eu vou, certo, trabalhando visualmente de uma forma bem legal. Além disso, né, eu posso conversar com o documento, né, também. Então se eu clicar aqui, ele vai aparecer para me digitar uma pergunta. Então eu posso perguntar uma coisa relacionada ao conteúdo, né, específico aí do PDF, ou eu posso colocar, por exemplo, pedir para ele mostre um exemplo prático de utilização correta da netiqueta. Então vou pressionar Enter aqui e ele vai gerar para a gente um exemplo prático
da geração da etiqueta, ok? Então, você consegue trabalhar com documentos PDFs, você consegue trabalhar com imagens, né, para dar um visual diferenciado. Você, a partir de uma imagem, inclusive, você consegue gerar detalhes sobre aquela imagem, ou seja, ele vai descrever a imagem. Eu imagino aqui que eu queira colocar uma imagem de uma pessoa se comunicando, né? Um palestrante. Agora, nesse caso, eu vou gerar uma imagem com IA. Então, vou clicar aqui, ele já apareceu aqui a opção. Então, vou colocar aqui. Eu não vou escolher estilo, né? Existem mais de 150 estilos diferentes, mas eu vou deixar ele gerar por si só, né? E vamos ver aqui o resultado. Então, beleza, ele gerou aqui a imagem, certo? Outra coisa legal também é que você pode, clicando com o botão direito, você pode gerar imagens semelhantes, você pode remover o plano de fundo, isso é interessante também. Eu gosto muito de remover o plano de fundo, deixar a imagem menos poluída, né? Então eu normalmente tiro o plano de fundo. Aqui, por exemplo, eu vou apagar, vou colocar aqui. Fica mais interessante, na minha opinião, certo? Em algumas imagens, você fazer isso, esse efeito. Eu posso, inclusive, aqui ó, na imagem, fazer uma pergunta sobre a imagem, né? Eu posso também habilitar insights da imagem que eu estou gerando, que eu gerei, certo? Então são muitas opções realmente que você tem à disposição no plano gratuito, certo? Veja que aqui eu poderia seguir, né, e retirando partes do conteúdo que eu acho mais interessante. Então eu vou voltar para cá. Por exemplo, eu vou tirar essa parte aqui. Então essa imagem aqui eu acho interessante. Então lembrando que ele traz como PDF, né? Então você tem aqui. E eu poderia novamente fazer perguntas sobre a ilustração, certo? Então ele tem visão, ou seja, ele consegue ver, né, o que está sendo feito aqui na nossa prancheta, né? E isso é um diferencial que eu acho bem legal, bem interessante dessa ferramenta de inteligência artificial. Dessa ferramenta que também possui, né, inteligência artificial integrada, que eu acho muito legal. Você pode alternar na versão gratuita, entre o GPT 3.5 Turbo, Gemini 1.5 Flash ou o da Cloud, né, que também está disponível aqui na versão gratuita. Se você tem a versão Pro, você tem acesso aos modelos relativamente mais atuais, tá bom? Você pode compartilhar com qualquer pessoa com o link, então você pode passar para os alunos, por exemplo, o seu workflow, você pode mandar também para qualquer pessoa, mas aí a pessoa precisa ter a sua senha que você vai fornecer, ou você pode compartilhar somente pessoas adicionadas a esse quadro. Então você vai digitando os e-mails das pessoas aqui que vão poder ter acesso a esse workflow aqui dessa ferramenta Albus, beleza? Então outra coisa também é que você pode exportar a tela inteira, tanto no formato PDF como também em imagem, no formato de imagens JPG. Eu já exportei aqui para mim, ficou bem legal, né? Ficou bem interessante. Isso aqui também você pode mandar, né, para as pessoas que você tem, que queiram, ou guardar para você ter como orientações aí no seu quadro, nesse seu quadro aqui de conhecimentos. Beleza? Você pode também, aqui quando você clica nesse nó de foco, ele vai focar exatamente no arquivo, no documento, né? Esse nó de foco que é exatamente para ele centralizar em cima disso. Aqui nós temos a precificação, aqui também tem tipo uma rádio online, né? E aqui você tem algumas configurações, como modo, você pode estar alternando entre modo claro e escuro, seguir automaticamente novos blocos, então a tela vai mudando para o bloco que você está criando naquele momento. Ocultar, minimapa, é ocultar aquele mapazinho que fica do lado aqui, deixa eu só fechar aqui. Então se eu vim para cá, ocultar, o minimapa está aparecendo aqui, quando eu clico ele vai ocultar o minimapa. Lembrando que você pode diretamente clicar aqui e já pedir, fazer alguma pergunta para a LLM para gerar o conteúdo, né? E vou clicar aqui, ideias e detalhamentos. Ele gerou aqui para mim eu posso, quando eu coloquei aqui na etiqueta, ele já colocou alguns tópicos e aí eu posso ir desmembrando, né? Por exemplo, segurança online. Então, se eu clicar aqui em segurança online, ele vai criar um tópico sobre segurança online, certo? Se eu clicar aqui, por exemplo,
responsabilidade compartilhada. Ele pode gerar tudo de forma simultânea, então se eu colocar boas maneiras, ele também vai gerar isso aqui, certo? Então é muita coisa, muitas coisas que, se você for colocar ao pé da letra, podem de alguma forma lhe ajudar na sua geração de conteúdo, na gestão de conhecimentos que você possa estar usando, tá bom? Bom, os preços aqui, se a gente vier para cá, a gente tem o preço, sim, aqui nós temos a assinatura Pro, e aí ele diz assim, ó, $9 por mês, aí você também pode cancelar a qualquer momento. E aí nós temos aqui os modelos da versão Pro, né? A versão Pro lhe dá, obviamente, muito mais, amplia mais aí os recursos da ferramenta. Então, o meu conselho é que você venha, dê uma olhadinha, dê uma conferida na ferramenta, veja se é uma ferramenta que traz realmente aquilo que você quer de possibilidades e caso você se interesse, você vai fazer a assinatura. Eu estou propenso a fazer a assinatura, achei muito interessante, ela vai certamente me ajudar nessa parte de gestão de conhecimento, tá bom? Pessoal, então era isso. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo e até um próximo momento, próximo vídeo que a gente esteja junto, tá bom? Um abraço e valeu!